uma surpresa nenhuma a eliminação. Surpreende o fato de ser a Noruega, né? A gente esperava avançar um pouco mais, de repente uma Inglaterra lá na frente pudesse engrossar. A Argentina seguramente engrossaria também se a gente chegasse até a semifinal, mas a gente está dizendo adeus nas oitavas de final, e há 24 anos a gente não ganha de uma seleção europeia, independentemente do nível que você bem colocou, numa fase de mata-mata numa Copa do Mundo. É muito por uma seleção brasileira, mas tantas vezes campeã, mas os erros não são só dentro de campo. É reflexo de muito presidente afastado, de muita corrupção no comando do futebol brasileiro, em todos os níveis. Um treinador que chega para fazer a diferença e não fez, me parece que entrou até no esquema, né? Foi condescendente a exigências, né, de convocação de Neymar, que não estava bem fisicamente, de assumir o Danilo como o principal jogador, ou o jogador número 1, né? Eu tenho 25 para convocar, porque o Danilo já está comigo. Ele era a reserva do Flamengo. Como zagueiro. Jogou a Copa como lateral. Jogou a Copa como lateral, porque quando machuca um lateral, eles chamam um volante. Então, completamente perdido. E outros jogadores, né? O Igor Thiago, que começou a Copa, depois virou última opção. Então, você via que não tinha convicção nenhuma no trabalho e terminou dessa maneira melancólica. Ô Guerreiro, você que era um cara da posição. Ontem o Odegaard fez o que quis com o meio-campo do Brasil. Toda hora tabelando, ninguém tirava a bola dele, ele tirou o Neymar do sério e atuando justamente no setor que o Casemiro deveria ser o responsável por defender. A gente tá aqui desde o começo da Copa já falando que o Casemiro não tem condição de jogar uma Copa do Mundo em alto nível, uma seleção brasileira, um jogo de alta intensidade. E ontem que pegou um meio-campo forte, como esse da Noruega, passou mal. Por que você acha que... Até onde se justifica essa insistência do Ancelotti no Casemiro, que custou caro, custou uma vaga na Copa? A gente falava na sexta-feira sobre o Odegaard. A gente tinha como opção o Danilo ou o Fabinho, para justamente nesse setor cuidar desse jogador, que era o jogador que fazia diferença com a bola. Ele encontra o Haaland, ele encontra o jogador em progressão, em jogador em velocidade. Era ele que dita o ritmo da Noruega. Então não sei aonde que o Ancelotti não enxergou esses detalhes. Então tem hora que parece que você subestimou demais o adversário, dando demais a bola pro adversário. Parecia que a Noruega era o Brasil era a Noruega, tinha momento. Não é possível que nós estamos correndo atrás dos caras, nós não conseguimos roubar uma bola, não conseguimos diminuir o espaço, sabe? Tem hora que você parecendo que estava um time juvenil, sabe? Rapaz, não dá para acreditar nisso. Foi o que o Cilo falou, você começa errado, termina errado. Eu sempre falo que os 90 minutos, né, do jogo que você vê ali, que tem os erros, que tem os acertos, ele é a última coisa do futebol. Se ele vem tudo errado, antigamente até dava tudo errado e os caras lá dentro resolvia. Hoje não, hoje é tudo coletivo. Hoje dificilmente você vai ter um Messi que consegue resolver, mas que o coletivo funciona para ele e assim por diante. Hoje, se não tiver tudo redondo, não tiver tudo certinho, os 90 minutos ele não vai acontecer também não, Fabiano. Vamos fazer o seguinte, a gente vai agora para Nova Jersey. O Alexandre Pretzel, que acompanhou brilhantemente a seleção brasileira aqui com a Bandeirantes, ontem esteve no campo de jogo. E eu já queria abrir com uma pergunta para você, Pretzel. Ontem eu até postei isso logo depois da partida. Me pareceu a seleção brasileira com o menor senso de urgência da história. Porque o primeiro gol do Haaland, ele sai aos 34 minutos do segundo tempo. Já não tinha tanto tempo assim para você correr atrás de um prejuízo contra um time que se defendeu bem durante os 90 minutos. Dentro do campo, a percepção foi essa, Pretzel? O semblante dos jogadores da seleção brasileira era de indiferença perante a eliminação? Me diz, meu caro. Boa noite. Boa noite, Fabiane. Prazer em falar contigo. Grande Nivaldo Decilo, grande Leandro. Sempre uma honra e uma satisfação. E ali no campo, viu, a gente tem realmente uma visão grande, né, ô Fabiane? O Endrick, primeiro eu vou te falar do Endrick. Quando o Endrick perde o gol, eu citei na transmissão isso, ele cai e ele demora pra levantar porque ele mesmo ficou surpreso, assim. Como é que eu perdi esse gol? Dava pra ver no rosto dele ali na nossa frente que foi a bola do jogo, realmente ele deixou isso escapar. Uma outra situação foi essa que tu disseste, né? Depois do gol, me pareceu uma seleção brasileira mentalmente fraca, sem uma pegada, né? Sem uma tentativa de competição, de reação, de uma entrada mais forte de algum jogador para tentar mudar um lance. Muitas vezes o Leandro já foi jogador, o time não tá legal, mas alguém faz uma loucura, assim, dá um peitaço no adversário, tudo, para ver se chama os seus demais companheiros, né? Para voltar pro jogo. Nem isso aconteceu, não que eu queira, né, que o cara vá bater no outro, não é isso.
Então tu tem razão, Fabiane. Faltou um mental mais forte, uma reação mais forte de uma geração que é perdedora, né? Tem poucos jogadores vencedores na seleção brasileira e isso, numa hora dessas, pesa também sobre essa situação. Então, tu tem razão. Quando você quiser, eu posso chamar o Rodrigo Caetano, a entrevista que eu fiz exclusiva com ele na Zona Mista, para ele falar realmente do momento da seleção e do Ancelotti, que para mim não causou impacto nenhum. Então vamos ouvir o Rodrigo Caetano. Os jogadores passaram rapidamente, um ou outro falou lá na frente, porque a gente fica posicionado em Zona Mista, o Nivaldo Decilo lembra bem disso aí, tu também, Fabiane. E aí tu fica numa posição. E aí a FIFA ali, não, aqui tu não pode passar e tal. Aonde eu estava, os jogadores passarem pelotão, né? Sem falar com Boi ninguém. De piranha. Aí lá no final, exatamente, lá no final. Isso. Eles fazem isso. É lá no final, o Bruno Guimarães deu uma declaração para uma pessoa. Aí, né, depois eu consegui chegar no Danilo e no Matheus Cunha. E durante a programação eu vou trazer a palavra dos dois jogadores. Mas principalmente no Rodrigo Caetano, que eu me dou muito bem com o Rodrigo, mas a gente já teve fortes divergências em posicionamentos, mas sempre com muito respeito. Então vamos ouvir o Rodrigo Caetano sobre o impacto que o Ancelotti deveria ter causado e não causou, o bate-papo que eu tive com ele ali na Zona Mista. O Ancelotti não causou o impacto esperado para o primeiro ano? Você acha que não deveria ter tido algo melhor nessa Copa do Mundo, se tratando do treinador? Não, eu acho assim, de novo, todos nós temos a nossa parcela de responsabilidade. Nós estamos falando de um técnico de 1 ano e meio, em que até a Copa do Mundo nós tínhamos 12 jogos apenas, se não me falha a memória. Então, assim, se você analisar, desses 12 são poucos encontros, né? Poucas reuniões. E é por isso mesmo que a CBF fez o contrário do que talvez a normalidade dentro do futebol faria, né? Ela cravou e reforçou a confiança no trabalho, mesmo antes do resultado. É algo diferente, mas como eu disse aqui, né? Eu espero que isso sinalize um ciclo um pouco mais tranquilo a nível de trabalho. É claro que nós vamos carregar a cobrança e tá tudo certo, ninguém está se esquivando disso, mas que tenhamos aí um ciclo um pouco mais dentro dos padrões da normalidade para que cheguemos lá em 2030 numa condição muito melhor do que chegamos aqui. Agora, com toda a tua experiência, foi a 6ª eliminação para uma seleção europeia que não tem a tradição de uma França, de uma Espanha, né? O que resume isso? É o Brasil que piorou em relação aos seus adversários? E outra, a opinião pública sempre, não, o Brasil é pentacampeão do mundo, não pode perder nunca. Não está na hora de ter um pouco mais de humildade, será nas análises e também na concepção do trabalho? Bom, é claro que novamente, né, isso é um fato, foi eliminado por uma seleção europeia, mas eu não vejo dessa forma apenas, tá? A eliminação é um conjunto de fatores. Penso também que o futebol mundial ele provou nessa Copa do Mundo para todos, né, que evoluiu em todos os países, porque temos jogadores jogando nas maiores ligas em todas as seleções, e eu acho que nivelou bastante. A questão nossa é de nós também olharmos para dentro, procurarmos evoluir, corrigir, e como eu disse, um novo ciclo que se avizinhança aí já para nós, a partir de setembro, que se avizinha, e a gente precisa vislumbrar coisas melhores. Penso que para que você chegue forte também numa Copa do Mundo, a gente às vezes confia que talvez, né, o talento ou a reunião de grandes jogadores possa trazer essa solução. Mas a gente viu uma das seleções hoje, que é considerada a mais favorita de todas, ela se preparou muito para hoje estar no topo, né? Não estou aqui dizendo que tem fórmula mágica para isso, não. Mas a gente vai ter que passar por esse processo para voltar forte em 2030 e poder dar alegria de novo ao povo brasileiro. A última, por favor. O Neymar, nós passamos 4 anos falando do Neymar, né? O Neymar, o último craque que restou, há toda a esperança em cima dele, se encerra o ciclo do Neymar. Na tua opinião, existe alguém próximo ao Neymar para ocupar esse posto hoje? Você que já foi jogador, como dirigente, observando o mercado? Bom, primeiro que o futebol brasileiro, ele sistematicamente está sempre surgindo aí grandes craques, grandes jogadores desequilibrantes, né? O Neymar é mais de década, quase 2 décadas aí que ele é esse jogador diferente, mas que ficou muito prejudicado, né? Infelizmente, por conta daquela lesão ao final. Mas ele, vale um parênteses aqui, que ele realmente foi um exemplar aqui na sua conduta, na busca por recuperar sua condição física, né, dessa participação dentro do grupo. Eu também
discuta um pouco isso, né? Será que nós seremos fortes somente quando tivermos os extraclasses ou vamos trabalhar uma questão mais do coletivo e do grupo, né? Porque a gente vê hoje seleções altamente competitivas com jogadores realmente de altíssimo nível em cada uma das posições. Enfim, cabe a nós transformar, se até lá não tivermos esse extraclasse, que eu acho que temos outros grandíssimos jogadores. O Vini mostrou aqui que é realmente um extraclasse, mas eu não gostaria de botar o peso nisso, não. Eu prefiro sempre botar o peso em formarmos uma equipe forte, um elenco forte para a próxima temporada, para a próxima Copa do Mundo. Tá aí a palavra do Rodrigo Caetano, entrevista exclusiva na Zona Mista, foi um dos poucos que parou, depois ele atendeu todo mundo também, Danilo Silva e Matheus Cunha, né? E aí o Vinícius Júnior, por exemplo, falou rapidamente com uma emissora de TV e depois foi dar um abraço no Rala, mas lá, na hora de mais de 2 horas depois de espera ali, ontem a CBF descumpriu mais uma regra, isso é importante a gente ressaltar, o Ancelotti não parou para dar entrevista depois do jogo, o que já foi uma vergonha, mandou o filho. E depois, né, por exemplo, eu tô vendo a imagem aqui, né? Daqui a pouco vai falar o Rubem Dias de Portugal. Ele perdeu o jogo. Nós temos uma imagem aqui da Zona Mista lá de Portugal. Ele perdeu o jogo, Fabiane. E ele tá lá no palco para dar entrevista como derrotado para a imprensa, respeitando a imprensa por determinação da FIFA. Respeito. Ontem os jogadores do Brasil se negaram a ir lá. A FIFA, a funcionária da FIFA descendo, explicou, passou 4 vezes em 2 horas, nós parados lá. E nós não sabíamos mais o que dizer, só dizer, não tem informação se virar alguém. Era só uma vergonha que aconteceu e nenhum jogador do Brasil foi cumprir essa obrigação e essa regra. E depois na Zona Mista passaram em pelotão, conforme eu já expliquei. Então fica o debate aí, não sei, a respeito desse ciclo que vem aí, né? Será que vai ser em cima do Vinícius Júnior? Nós temos que ter um jogador para a gente ficar 4 anos falando sobre ele e para que ele carregue um projeto de seleção brasileira? Acho que vai ser difícil isso acontecer. Com um treinador que me parecia perdido ontem e que tem um trabalho fraco e que vai recomeçar agora a partir de setembro, pessoal.